Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Peter Pan, do autor escocês J.M. Barrie. Peter Pan é daquelas histórias que já está no imaginário de todos praticamente, especialmente por conta do filme da Disney também, né, que contribuiu muito para isso. E de início pra mim foi até um choque ter um contato com o original, porque não é nada como eu esperava. Em certo sentido sim, mas em outros sentidos não. Acho que quem acompanha no Instagram já deve saber do que eu tô falando, porque eu comentei algumas coisas sobre esse livro por lá. Mas vamos com calma. Eu vou aqui comentar neste vídeo aspectos positivos e negativos, prós e contras desta leitura. Mas eu já adianto que, por exemplo, na minha opinião, hoje em dia ela é um livro mais para adultos do que para crianças. E eu vou explicar o porquê disso. Mas vamos lá com calma. Peter Pan, ou Peter Pan, né? Peter Pan. Eu vou chamar de Peter Pan porque é assim que eu chamei minha vida toda. Originalmente é uma peça do escocês J.M. Barrie. Ele fez uma peça de teatro e com a história de Peter Pan ele depois criou o livro, né, que é este livro aqui. Essa edição aqui que eu tenho é a edição integral, é o livro completo, inclusive com extras, é uma edição comentada e ilustrada da Zaha, e eu recomendo muito porque tem extras muito interessantes que fazem sim toda a diferença numa percepção mais completa da história e até da criação do personagem. A criação de Peter Pan, de todo o universo da Terra do Nunca, dos Meninos Perdidos, por J.M. Barrie, foi muito influenciada pela amizade que ele tinha com a família, com os meninos mais novos dessa família. Ele conhecia a família Llewellyn-Davis, que tinha vários filhos, e ele conheceu esses meninos, essas crianças, enquanto ele passeava no Kensington Gardens, né, que é ali perto do Hyde Park em Londres. Então ele costumava passear por lá e ele brincava com esses meninos. Ele passeava com um cachorro e esses meninos estavam lá. E foi justamente inspirado nesses meninos que ele acabou criando a história. Tanto que os nomes aqui da história, por exemplo, Peter, Michael, João, né, o John, todos esses nomes foram tirados desses meninos, né, dos Llewellyn-Davis. Depois, posteriormente, ele conheceu os pais desses meninos num jantar. E aí ele descobriu que brincava com os meninos no Kensington Gardens, né, que já conhecia os filhos deles. A família inteira acabou criando uma amizade muito grande. E depois, na morte do casal Llewellyn-Davis, o James Barrie ficou responsável pela educação dos meninos, né, como se ele tivesse recebido ali a incumbência de cuidar deles quando os pais morreram ali por volta de 1910, quando morreu os dois, né, eles morreram bem próximos. Então tem sim essa influência desses meninos na criação aqui do universo de Peter Pan, mas também vale mencionar o sobrenome Pan, a escolha desse sobrenome que faz parte da mitologia, né? Segundo a mitologia grega, Pan era o deus dos bosques, protetor dos pastores e morava pelas montanhas caçando. Inventou a flauta que sabia tocar como ninguém. Definitivamente tem essa inspiração também aí na escolha desse nome específico, porque o personagem do Peter tem realmente, do Peter, enfim, tem realmente muita conexão com a natureza ali na Terra do Nunca, por exemplo, e com as criaturas da Terra do Nunca. Até essa questão da flauta, quando o James Barrie pediu para que botarem uma estátua do Peter lá em Kensington Gardens, o Peter está tocando flauta também. Eu vou começar com os aspectos positivos dessa história, porque por mais que ela tenha me incomodado em alguns sentidos, os aspectos positivos são muitos e me fizeram gostar muito do livro. Por conta da minha experiência no início da leitura, eu não esperava que ao terminar eu fosse gostar tanto, mas é um universo tão encantador, tão fascinante, que não é à toa que se tornou aí um clássico universal. Ele criou coisas aqui que foram imortalizadas, tanto na literatura, né, por conta do livro, quanto cinema e teatro. Então aqui a gente tem esse universo fascinante da Terra do Nunca e a própria criação dos personagens, porque o Peter é um personagem bem diferente, ele tem sim uma força muito grande como protagonista, apesar de eu não ter gostado dele como pessoa. Eu realmente achei o personagem extremamente irritante. Logo quando ele é apresentado na história, ele já é descrito de uma forma bem específica, né? O narrador, que inclusive eu vou mencionar sobre esse narrador, que é um dos pontos altos também, ele diz: é humilhante ter que conversar que essa arrogância de Peter era uma de suas qualidades mais fascinantes. Para falar com total franqueza, nunca existiu um menino mais arrogante nesse mundo. Então, o personagem é extremamente arrogante, narcisista, ele também é egoísta, ele é muito vaidoso, ele é uma compilação desses defeitos e o narrador aqui na história não tenta dissimular o comportamento dele. Ele é uma espécie de ditador, tirano, ele tem esse poder autoritário ali, completo nas mãos, em relação aos meninos perdidos e na forma como ele comanda ali as coisas na Terra do Nunca. Ele espera ser obedecido sem questionamentos, então até em determinado momento aqui da história, quando a Sininho vai fazer uma coisa horrível, né, porque eu não esperava isso da personagem,
mas então os meninos vão obedecer num piscar de olhos, porque eles obedecem absolutamente tudo que o Peter manda sem pensar se é certo ou errado. Por exemplo, é natural aqui no lar deles, na interação deles familiar na Terra do Nunca, que o Peter simplesmente escolha qualquer dia para brincar de faz de conta, e nesse dia os meninos não podem comer. A comida, a alimentação é faz de conta. Então várias vezes isso acontece, várias vezes ele obriga todos a não comerem, a simplesmente brincarem e fingirem que estão comendo, e ninguém pode falar absolutamente nada a respeito disso. Eles precisam fingir e ficar com fome. Então ele tem, assim, essas atitudes meio questionáveis, assim, super questionáveis na verdade, e todos necessitam obedecê-lo. Eu achei a personalidade do Peter Pan muito repreensível. Eu não consegui gostar do personagem. Ele tem todas essas características ao longo do livro inteiro. Sim, também tem alguns aspectos positivos aqui, né? Ele não é de todo mal, porque senão ele seria o vilão da história. E entrando nessa questão do vilão, o Capitão Gancho, também um dos grandes vilões de todos os tempos, é muito bem construído na história. Eles dois, na verdade, né, o Peter e o Capitão Gancho são muito originais. O Capitão Gancho é apresentado como aquele vilão abominável que todos temem, mas ele também tem um conflito dentro de si. Ele é apresentado como um homem que tem muito medo, ele tem medo do seu próprio sangue, ele tem medo do crocodilo que está sempre perto de caçá-lo, e ele tem um conflito interior muito grande entre a vida dele atual e a vida passada, a vida antes, né, de tornar-se o capitão. A gente descobre que no passado ele foi muito bem educado numa escola muito tradicional da Inglaterra, acho que é Eton aqui, que dá a entender ser essa escola. Então ele tem esse apreço pelos bons modos também, e até ele entra no conflito por conta disso, né, porque ele está rodeado ali por maus modos, e ele tem esse horror dos maus modos, que é algo que representa ironicamente os ingleses, né, que tem esse apreço muito grande pelos bons modos, especialmente nesse meio mais intelectualizado, né, porque o Capitão Gancho aqui é como se fosse uma pessoa aí de uma camada social elevada que acabou indo pelo mau caminho. Então ele é um vilão com camadas, e é um vilão que na época que o livro foi publicado, ali no começo do século XX, não era natural encontrar. Um vilão com algumas fraquezas, com alguns conflitos, e apresentado de uma forma muito interessante. Os personagens aqui, na verdade, são apresentados de uma forma interessante, com um teor até um pouco fantástico, né, porque aqui a gente vê que a Naná, a babá dos meninos, é uma cachorra, é um cão terra nova, e ela cuida dos meninos com muito zelo. Então tem assim os elementos fantásticos presentes na história, mesmo antes deles irem para a Terra do Nunca. Até a questão da sombra do Peter, né, que o Peter perde a sombra quando a Naná tenta enxotá-lo lá do quarto, tenta tirá-lo do quarto quando ele entra em determinado momento. O próprio Peter é um ser fantástico aqui na história que está no imaginário de todos, das crianças especialmente, porque ele aparece para as crianças em sonhos e suas brincadeiras, mas a própria senhora Darley lembra que existia um Peter quando ela era mais nova. Então é como se aqui, quando você crescesse, perdesse esse contato, um universo maravilhosamente fantástico que as crianças ainda têm a possibilidade de ver, ainda que em sonhos e brincadeiras. A própria Terra do Nunca, o que ela significa aqui na história, é muito interessante, porque é como se fosse o imaginário coletivo das crianças. Nas crianças normais, entre aspas, né, que não chegam a visitar a Terra do Nunca, fica sempre ali no campo da imaginação. Só que uma vez que você consegue ir até a Terra do Nunca, você percebe que tudo aquilo é verdade, tudo é realidade, né? Que mescla entre o real aqui da história, claro, e o fantástico, e os perigos que a Terra do Nunca vai trazer por conta disso. Tanto que quando os meninos chegam pela primeira vez lá, eles têm muito medo, porque enquanto eles estão brincando em casa é sempre uma coisa muito segura, enquanto ainda está pleno dia, né? E quando anoitece eles vão para as suas camas quentinhas e aconchegantes, só que na Terra do Nunca isso não acontece, né? Lá os perigos estão ao redor a todo momento, existe essa expectativa de muitas aventuras, o que é algo muito legal. Então tem muitos elementos fantásticos aqui na história que são maravilhosos no imaginário infantil. A personificação de uma Terra do Nunca, dos meninos perdidos que fazem o que querem, porém eles não têm uma mãe, eles têm sempre essa ânsia por uma mãe. É uma busca aqui interminável por uma mãe, tanto que a Wendy vai significar isso na história. E agora eu vou entrar nessa questão mais negativa da história, né? É uma visão hoje, atual, muito datada, um livro que foi publicado no início do século XX. As mulheres são representadas aqui na história de uma forma muito limitada. O que a Wendy mais quer na vida é cuidar da casa, cuidar do lar, então ela tem esse sonho, e a forma como o Peter trata a Wendy, a forma como os meninos veem a Wendy também, ela é sempre muito subjugada, né? Ela não participa das aventuras, pelo contrário, aqui quando todos estão na cena final e todos correndo perigo de vida, a Wendy vai se esconder e espera tudo terminar para depois exaltar a maravilhosidade do Peter, né? O quanto ele é fantástico. E em vários momentos ela vai justificar ações bem condenáveis do próprio Peter, porque ele não pode ser contrariado. Então ela é aquela pessoa mais submissa,
como se fosse a esposa, a mulher da casa que precisa se calar e escutar a voz da razão, a voz da autoridade que tá aqui na figura do Peter Pan. Quando ele aparece para o Andy pela primeira vez, é assim que ele a convence, né? Ele convence a personagem a ir para a Terra do Nunca, falando que ela vai poder cuidar de todos eles. Então tem aqui aquela exaltação do trabalho doméstico, como se tudo que as mulheres quisessem na vida fosse isso, né? Servir os homens e servir a casa. E por isso é um livro tão datado, que incomoda tanto, porque isso é repetido ao longo de toda a história, as atitudes do Peter, dos meninos, e a forma como a Wendy é constantemente mostrada aqui. Não só a Wendy, gente, porque a própria Sininho, ela é mostrada de uma forma muito negativa, especialmente de cara. O Sininho é apresentada até como uma assassina levada pelos ciúmes. Então aqui a gente tem a Wendy apresentada como aquele modelo de mulher doméstica, calma, submissa, que quer, acima de tudo, cuidar de todos eles e fazer todos os trabalhos domésticos, fazer toda a comida, fazer absolutamente tudo, trabalhar para eles. Por outro lado, a gente tem a Sininho, aquela mulher ciumenta, possessiva, que quer o Peter só pra ela, e por conta disso ela vai até atentar contra a vida de Wendy, né? Ela é mostrada como uma assassina na história de início. Então é um livro bem problemático em vários sentidos, e eu acho que, ainda que ele tenha tantos elementos fantásticos e maravilhosos no imaginário infantil, a sua versão integral passa uma visão muito negativa das mulheres e das meninas, né, como a Wendy aqui, e do que elas podem almejar. Porque sim, nós já evoluímos muito, mas ainda existe muito machismo atualmente na sociedade, claro, eu não preciso nem dizer isso. Então, apresentar esse tipo de livro para uma criança que ainda não tem o seu senso crítico formado não é o ideal, não é interessante, porque tem problemas aqui na história, não apenas de sexismo, né, na forma como as mulheres são representadas, mas também até no próprio Peter, porque as atitudes dele são exaltadas aqui, ele é apresentado como um herói e ele é completamente condenável em vários sentidos, sabe? Então é aquele negócio da exaltação masculina, meninos que só querem se divertir, que gostam de muitas aventuras e que são muito corajosos. Então, por mais condenáveis que sejam, esse é um comportamento masculino idealizado, né, que muitos querem repetir, muitos querem copiar, e as meninas como aqueles seres maravilhosamente submissos que ficam em casa e não participam de absolutamente nada. E sim, a Wendy é exaltada aqui na história por conta disso, né? Não é como se os meninos não gostassem, pelo contrário, eles adoram a Wendy, mas eles adoram o que a Wendy representa, né? O que ela faz aqui na história por eles. Tem até uma parte na introdução do livro, assinada pela Flávia Lindsay Silva, que ela vai dizer uma coisa que eu não concordo muito, que é a representação masculina em Peter Pan. Eu fico em dúvida entre Peter Pan e Peter Pan, então. A figura masculina, ela diz que enquanto o narrador elogia todos os atos e gestos da senhora Darling, o personagem do Sr. George Darling acontece o oposto. O pai de Wendy, Miguel e João, é criticado e ridicularizado no início ao fim do livro. Ela diz então que Peter é um garoto que não quer crescer, e tudo bem, porque correria o risco de ficar patético com os demais personagens masculinos da história, que são todos ridicularizados, desvalorizados, diminuídos. Nesse sentido aqui eu vejo muito mais como uma ridicularização dos adultos do que dos personagens masculinos. As mulheres não são inseridas aqui e colocadas nesse bolo porque elas sequer fazem parte ativa da sociedade, elas se servem apenas como mãe na história. Eu acho que aqui na história é muito mais colocado como uma forma de ridicularizar o comportamento adulto em sociedade, porque o narrador do livro é muito irônico e ele tem sim uma clara exaltação à infância, que é muito bonita por sinal, né, em relação a essa fase da vida, que a imaginação tem um papel tão ativo, né, que a gente está pronto para abraçar o fantástico. Claramente o James Barrie sabe representar muito bem essa fase da infância e torná-la tão encantadora, porque isso está no âmago do Peter Pan, né? Que é um menino que não cresce, um menino que é sempre um menino. E é um menino que se recusa a crescer, ele pode crescer, ele tem esse dom de crescer, né? Como todos os outros. Basta ele querer, porém ele não quer. E aí essa questão até de ser criança livre das responsabilidades, fugindo das responsabilidades para sempre. A primeira frase da história é: todas as crianças crescem menos uma. Isso já é bem significativo. Então sim, essa parte da infância, essa exaltação da infância está muito no âmago da história. E eu acho que essa ironia assim de ridicularizar e diminuir, desvalorizar, é muito mais no sentido do como você fica chato quando adulto do que em relação aos personagens masculinos na história. Pra finalizar, eu ainda vou mencionar a respeito do narrador, que é uma espécie de personagem na história. A gente tem esse narrador onisciente, onipresente, que também tem uma voz muito irônica. Ele sabe tudo o que vai acontecer, às vezes ele nos conta um pouquinho do que vai vir pela frente pra dar aquele gostinho, às vezes ele até brinca com o e se.
se o personagem não tivesse feito isso, aquilo não teria acontecido. Então é muito divertido a própria estrutura narrativa de Peter Pan. Às vezes ele coloca ali até algumas pontadas irônicas no texto, algumas críticas à sociedade, especialmente ao mundo adulto também, claro. Até a forma como esse narrador apresenta as crianças, né? Muito egoístas, por exemplo, não pensam duas vezes em abandonar os seus pais por uma grande aventura. Então é dito aqui na história que as crianças são alegres, inocentes e desalmadas. E o narrador, por mais que exalte a senhora Darling em vários momentos, ele sente até um pouco de repúdio às vezes, porque ela sempre desculpa as crianças por absolutamente tudo por conta do seu amor maternal. Eu achei muito original a forma como a história é contada, com esse narrador irônico sempre presente, dando várias pontadas aí na história e nos deixando curiosos pelo que está por vir. Até em relação a como termina essa história, como ela é encerrada, esse é o tipo de livro que a primeira frase do livro e a última frase do livro são espetaculares, muito bem escolhidas aqui pelo James Barrie para começar e para encerrar. Sabe aquelas frases que tem um efeito marcante na história? A primeira frase e a última frase. Isso também se aplica, por exemplo, ao Grande Gatsby. Eu adoro a primeira e a última frase do livro e aqui também é uma escolha sensacional. De uma forma geral, eu achei um livro fascinante em muitos aspectos, na criação do personagem principal, do vilão. São dois personagens trágicos, tem esse ar trágico em relação aos dois. O Peter tem uma melancolia trágica ali, bem intrínseca a ele, sabe? Com alguns momentos bem tocantes relacionados ao que o personagem pode ter e o que ele nunca vai poder ter por conta das suas escolhas. Em relação à criação dos personagens, como eles são mostrados na história, a Terra do Nunca, o que significa a Terra do Nunca no imaginário infantil, Os Meninos Perdidos, a psicologia aqui por trás de tudo, sabe? Eu achei bem fascinante, original também, em relação à estrutura narrativa, que tem uma força aqui na história, que também foi algo que eu gostei bastante. Então sim, é um livro datado, um livro que me incomoda em alguns aspectos, especialmente na representação das mulheres, e por isso eu acho que hoje em dia seria mais um livro para adultos, porque sim, tem camadas na história, tem coisas que a gente pode retirar aqui para conversar e debater, tanto que este vídeo ficou enorme, eu não sei se alguém chegou a assistir até o final, mas enfim, eu acho que ainda tem muito mais a ser dito. Eu acabei marcando o livro inteiro, várias passagens, e eu tive uma relaçãozinha aí de amor e ódio ao longo da história, porque eu não gostava do protagonista, e nem da forma como as mulheres eram mostradas, mas por outro lado eu gostei de muitas outras coisas. Então no geral pra mim o saldo de Peter Pan ou Peter Pan foi positivo. Se você já leu Peter Pan, me conta aqui embaixo o que você achou, se você já teve esse contato com o original, né, com a edição integral. E vamos trocar uma ideia nos comentários. Eu sei que tem muito a ser discutido sobre esse livro, então vamos conversar aqui embaixo. Eu adoro trocar uma ideia com vocês. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Vou deixar o link para esta edição da Zahra aqui no box de informações, caso alguém tenha interesse em comprar na Amazon. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!